Quando essa vinheta aparece, você já sabe que vai aprender mais sobre os seus direitos. E hoje o assunto é uso capião. Sheila Sodré aqui conosco, toda segunda-feira acontece. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Fernanda. E esse tema que o povo pergunta, você não tem noção. Como as pessoas me perguntam no direct. E eles esquecem que eu aqui sou uma âncora para orientar. Então, a gente sempre traz alguém que é especialista no assunto, que hoje estamos aqui com o nosso advogado Bruno Barsi Lemos, ele que é especialista em direito civil e também direito imobiliário, vai começar explicando pra gente o que é o uso capião, doutor Bruno. Primeiramente, boa tarde a todos vocês, na TV Itabaú. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês, esclarecendo um tema relevante como esse. E o uso capião nada mais é a possibilidade de você adquirir o imóvel, né, ou o móvel também, pelo decurso do tempo, pela posse contínua e mansa do tempo daquele respectivo imóvel. Então, você adquire essa propriedade através do uso capião. Agora, Sheila, vamos pensar na situação. Você tem ali uma casa, numa praia, e aí tem aquela pessoa que sempre ia lá fazer a limpeza na casa e tal. Você não quer ficar por aqui não, pra casa não ficar abandonada, pra casa não ficar sozinha. Aí a pessoa diz, vai ser ótimo, porque eu saio do aluguel, eu trago aqui minha família e tal. E a pessoa olha a boa vai fé. pra dentro da casa com todo mundo, com a família, Passa assim um ano, você vai lá no final de semana, e conversa, tá tudo em ordem, tá faltando isso, doutor, e tá faltando aquilo, doutor, é aquela história, tá tudo bem, maravilhoso. Depois a pessoa entra com o uso capião. Como é que ficou a minha boa-fé nisso tudo, Bruno? Perceba, um marco que é muito importante da gente traçar agora para quando se discute através de uso capião é o seguinte: o que é que seria efetivamente posse ou detenção? A partir do momento que você no seu imóvel disponibiliza para um caseiro, para um amigo, para uma situação como essa, aquela pessoa, ele não está com o animus domini, que chama, que na verdade é a intenção de ter para si. Então, está sendo somente uma possibilidade, uma prerrogativa de sua como proprietária para ceder aquele imóvel para aquela respectiva pessoa. Então, essa situação especificamente não caracterizaria a posse necessária para ele adquirir aquele respectivo imóvel através do uso capião. Bruno, e aí eu reforço, Fernando, que o que você está falando, às vezes, doutor Bruno, o que é que acontece? Na realidade, a pessoa que cedia, o proprietário que deixa, acontece que ele falece. Geralmente as coisas são realmente ao longo do tempo. Aí falece, aí os filhos não se interessam, vão deixando, não vai resolvendo a situação. Então, muitas vezes o que acontece é que o que faz com que o tempo passe e a pessoa não se preocupe com o imóvel, não cuida, é porque esse fato ocorre. Isso, então, assim, o que é a nossa sugestão aqui, enquanto operador de direito, enquanto especialista nesse tema? Para quem é proprietário, cuide do que é seu. E para quem está de posse de um respectivo imóvel, também tem que se municiar minimamente da comprovação dos requisitos necessários para a aquisição da propriedade através do uso capião. Tem um tempo, doutor Bruno, assim, para ficar... Não, tem que ser a partir... Sei lá, minha mãe dizia assim, 5 anos é um tempo complicado. É 5 anos? 5 anos. Um ano é por aí. Isso. Na verdade, a nossa legislação traz vários tipos de uso capião, né? A exemplo, um tempo mais curto seria o uso capião por abandono de lar, que poucas pessoas sabem. Como é isso, doutor? Olha aí. Você casado ou você que tem um relacionamento, uma união estável. Certo. E tem o seu cônjuge, o seu ex-companheiro que abandona o lar, inclusive não dá satisfação, não aparece. E se você tem o imóvel como seu por 2 anos, você pode, inclusive, ajuizar uma ação ou, através de um procedimento extrajudicial, certo? Para adquirir aquela propriedade, que chama uso capião por abandono de lar, quando o respectivo cônjuge ou ex-companheiro abandona o lar. E olha que a gente fala sobre isso, Fernanda. Quando a gente fala sobre separação, sobre divórcio, né? Que cada um, 50% de cada um, aquela coisa toda. Pois é, isso é se você quer resolver o problema na hora, né? Salvo que a pessoa desapareceu, não ama mais você, tô indo embora, não reclamou mais nada, deixou lá você. Depois de anos fala, aquela casa e eu vendo o apartamento onde vocês estão, que os meninos já cresceram, que aí eu quero vender, eu quero fazer alguma coisa.
Aí Não é aquela tem a história jeito, do né? alerta, né? A esposa, a mulher que está numa situação dessa, ela já tem que passar, já buscar um profissional na área que seja especialista nisso, para ela já se antecipar. E é isso que eu tenho visto cada vez mais, o público se interessar nesse tema, antes de se separar, ou muitas vezes na hora de legalizar. Então, você vai abandonando, vai deixando a coisa, vai deixando. Pois é, pode ser um prejuízo para você que está abandonando ou para você que não está se organizando para poder tomar realmente o que lhe é de direito, que é o total. Não é só 50%, não, é o total do imóvel. Agora, doutor Bruno, com terreno, acontece, é a mesma prerrogativa? Mesma Porque tem coisa. gente que tem um terreno ali, está abandonado, constrói e depois diz, não, a casa é minha, é tudo meu. Isso, quando você fala imóvel, na verdade, é irrelevante você tratar de um terreno, de uma casa, um apartamento. Então, cumprindo os requisitos legais, que em sua grande maioria é a posse contínua, mansa, sem oposição, com ânimos de domínio. Então, você cumprindo aquelas prerrogativas e observando, logicamente, o tempo exigido na lei, você vai ter direito, sim, ao uso capião daquele imóvel. A parte, ela é citada, Bruno? Ela tem que dizer que não quer ou ela pode dizer, não, peraí, eu quero? Essa questão da parte ser citada é interessante porque, na verdade, a gente tem o procedimento judicial e o procedimento extrajudicial, que a partir de 2015, o Código de Processo Civil introduziu na Lei de Registro Público, o artigo 216-A, que ele trata a respeito da possibilidade de você ir até um cartório de registro de imóveis, munido de documentação necessária, como principal a ata notarial, e você demonstrando que tem a posse, você vai fazer as notificações dos confinantes, da eventual pessoa que se apresenta como direito real daquele imóvel, e pode sim ter um procedimento, sim, todo regular no cartório de registro de imóveis, sem a necessidade de uma citação propriamente dita. Olha bem como a história é complicada. Entendendo aí. Agora, quando eles assim, os documentos, muitas vezes ninguém sabe onde é que está o documento daquele terreno, ninguém sabe onde é que está nada. Isso. Aí, nesse caso, fica mais complicado de fazer isso. Não necessariamente. Porque, na verdade, lógico, se você tiver toda a documentação que comprove o tempo que você está no imóvel, etc., isso aí seria pontos a seu favor. Entendi. Mas, hoje em dia, você pode também recorrer a, por exemplo, um documento que é importantíssimo, seja no procedimento judicial ou extrajudicial, que seria a ata notarial, que é um oficial do tabelião de notas, que você vai apresentar as informações, testemunhas, documentos, apresentar para ele e ele vai poder atestar o tempo que você está naquele respectivo imóvel e, logicamente, você tem que trazer todos os documentos, tudo aquilo que acha pertinente para comprovar aquele tempo exigido. Sim. Muito bom, Sheilinha. Vocês não estão dispensados. Não, porque eu tenho uma pergunta de uma telespectadora que assiste o programa, que me acompanha nas redes sociais. Já deixa a pergunta para o doutor Bruno responder já. Vou deixar certo que é referente, Fernanda, ao caso, por exemplo, de inventário. Como meu pai ou minha mãe só me deixou uma casa, só nos deixou uma casa, eu estou morando nela, eu vou abandonando, eu vou deixando, ninguém quer fazer o inventário, porque é um custo, ninguém quer fazer nada. Vai deixando, chega um tempo, e aí, eu posso ficar com esse imóvel só para mim? Nada para o meu irmão? Me mandaram essa dúvida. Daqui a pouco, doutor. Se você tem dúvidas, eles voltam no próximo bloco, tá? Para responder as dúvidas dos nossos telespectadores, 98893-3999. Agora, deixa eu dar um recadinho.